tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre A Última Noite do Mundo, de C.S. Lewis, nessa edição aqui, lindíssima, caprichadíssima da Thomas Nelson, como vocês podem observar, como sempre, né? Cheio de textura, com arabescos bem bonitinhos, aqui dividido, cores na lateral, né? Bem bonito mesmo. E este livro é um compilado de 7 ensaios diferentes, não é? 7 matérias diferentes, onde ele vai discorrer sobre variados assuntos. Então, o primeiro tema, o primeiro capítulo, né, que é a eficácia da oração, é o primeiro tema que ele vai trabalhar, vai falar justamente sobre oração. E só o termo, assim, eficácia da oração, né, ele vai questionar, tipo, a oração funciona? E não deve ser essa abordagem, porque a oração não é algo, não é uma fórmula que você deve dizer, que você pode dizer assim, eu fiz e funcionou, não é? Não é isso. E também a oração não é algo místico, mágico, que você ora e acontece, né? E porque Deus também não é nem um gênio da lâmpada, não é algo assim, não é mágico e místico. Oração é mais um pedido. E como um pedido, você vai obter respostas, ou sim, ou não, ou espere, e por aí vai, ele vai desenvolvendo esses temas, dando sempre exemplos tão gostosos, né, de visualizar e de aprender melhor, que é gostoso porque fica na mente, né? Você capta a mensagem assim e aquilo fica. Ele vai contar, por exemplo, uma história onde, por exemplo, ele ia participar de um congresso, né? E para ir a esse congresso, ele disse, eu vou cortar o cabelo, para ir bonitinho e tudo mais. Como esse evento aí foi cancelado, ele pensou, bom, eu não vou cortar o meu cabelo mais, não tenho preguiça, não vou cortar o cabelo também não. E ele estava marcado de ir ao cabeleireiro, o cabeleireiro que ele vai sempre e tudo mais. Mas algo dizia, quer saber, eu vou, ele acabou indo, né, algo dentro dele insistiu, não, vai cortar o cabelo, mas tipo, não precisa, né, mas ele, né, naquela, vou, não vou, ele, vou cortar o cabelo, ele acabou indo cortar o cabelo, e quando ele chegou lá, esse cabeleireiro disse, eu estava orando para você aparecer hoje, eu precisava falar com você, nesse instante eu estava orando para poder conversar com você hoje, eu precisava. Né? E aí, né, deu esse estalo nele. Será que foi o resultado da oração dele? Será que a oração tem essa eficácia? Funciona assim que funciona? Será que eu não iria lá de qualquer forma? Será que foi Deus que fez tudo isso? E aí ele começa a usar exemplos, que a oração não é algo que dá para você experimentar a eficácia dela, por métodos científicos, por exemplo, vamos orar por todos os pacientes de determinado hospital e vamos, né, vamos ver no final de algum tempo se todos eles se curam e vamos comparar com o hospital B para ver quantos pacientes daquele hospital vão se curar mesmo sem ninguém ter orado. Né? E por aí vai. Então, tipo, não é bem assim que funciona. E aí ele vai discorrendo sobre o assunto, sobre a oração, a motivação, né, que você deve ter para orar, e mais do que isso, né, ele vai dizer assim, vai contar uma outra história muito legal, vai ser uma analogia muito interessante. Um rapaz, quando ele vai pedir uma moça em casamento, não é, ele vai lá com aquela, né, com o coração na mão e, tipo, a moça aceita. E aí eu pergunto, esse pedido, ela aceitou porque ele pediu? Será que ela já não estava no coração dela? É claro, no coração dela, talvez ela já estivesse esperando só por aquilo, só por aquele momento, não é? Eu vou pedir um aumento. Será que o patrão te deu um aumento só porque você pediu? Ou porque ele mesmo não parou para pensar, tipo assim, ele me pediu um aumento, mas quer saber? Ele é um bom funcionário. Se eu não der esse aumento, de repente ele vai se sentir desmotivado, vai procurar outra coisa melhor, eu não quero perdê-lo, e essa coisa toda. E aí ele te dá um aumento. Será que foi por causa do pedido? Ou o pedido e a situação apenas foi ali, foi um colaborador, um fator ali, para algo que já estava
para acontecer. Quando você pede, por exemplo, para um vizinho cuidar do seu gato quando você vai viajar, ele vai usando esses exemplos que é muito legal. Né? E o vizinho, será que, mesmo se você não pedisse, será que o seu vizinho não iria alimentar o seu gato se ele visse o seu gato ali na janela pedindo comida para ele? Será que ele não ia dar mesmo assim, mesmo sem eu pedir? Não é? Então, nisso tudo ele quer dizer que existe uma série de fatores, existe a questão da vontade de Deus, existe a questão da motivação do seu coração, existe, né, coisas que a gente não entende, que às vezes Deus pode dizer não, pode dizer sim, né, como um propósito, né, maior, que é um propósito, né, que Deus tem. Então a oração não funciona dessa forma. Mas uma coisa é certa, nós somos colaboradores, é como aquele homem que vai fazer um pedido para uma moça. Obviamente, se ela já não estivesse com o coração já inclinado a isso, ela jamais atenderia esse pedido. Então, assim, nós somos, então, colaboradores. Deus permite, né, nos usar para cumprir os seus desígnios, os seus propósitos. E a oração também é uma forma de nós dependermos dele, porque ele sabe tudo o que queremos e tudo o que precisamos, mas ele quer ouvir de nós, ele quer saber o tamanho da nossa dependência dele, e por aí vai, ele vai discorrer muito bem sobre esse tema da oração. Vale a pena você ler, é um trecho curtinho, o livro em si é curtinho, mas assim, são coisas para você ficar pensando o dia inteiro, e por aí vai. Capítulo 2, então, se chama obstinação na crença, não é? Sobre a obstinação na crença. Ele vai falar justamente sobre fé. Então, e sobre todo tipo de fé. Por exemplo, um médico, né, ele olha lá para o seu paciente e diz, olha, eu acredito, eu creio que pelo que você está me falando, a sua doença é essa. Esse é o seu problema. Mas vamos fazer uns exames, só para fechar o diagnóstico. Mas pelo que eu vejo, né, pelo que você está me dizendo, eu sei o que é. Mas vamos fazer uns exames. Então, né, é isso. Mas a fé, ela não pode ser experimentada dessa forma. Não há como fazer um experimento científico, né? Da mesma forma que na oração, né? Não é dessa forma. Porque a fé, ela é a crença naquelas coisas que não se veem, não é? A gente crê, a nossa fé, quando eu digo eu creio em Deus, a minha fé está em Deus, eu tenho fé em Deus. Quando eu digo isso, eu quero dizer, eu creio que Ele me salvou, eu deposito a minha fé, a minha esperança, a minha confiança nele, que Ele me salvou e que Ele vai cuidar do meu futuro, e que Jesus morreu por mim, e que se não fosse por essa fé, não é? Eu estaria perdida. Isso é fé. Então, né? E uma fé salvífica. Porque tem pessoas que dizem, eu acredito em Deus. Deus existe, né? Jesus existiu, ele foi um personagem histórico, ele veio a este mundo, né? Ele existiu neste mundo e Jesus existiu, e eu acredito. Mas aí, né, nós vamos ter um contraste aí com as palavras de Paulo, quando ele vai dizer, vocês dizem que acreditam? Pois fazem bem, porque até o diabo acredita e estremece. Ou seja, né, não dá para medir a verdadeira fé em Deus, então ele vai discorrer sobre este assunto. O que é verdadeiramente a fé em Deus, a crença em Deus e o que ela provoca na vida de uma pessoa. E ele vai trabalhar esse tema então. Porque se fosse assim, se fosse uma coisa só, fé em algo possível, certo, né, que você vê concretamente, né, não seria fé. Não seria fé, seria muito fácil, já não seria mais fé. Então, fé é uma confiança no amor de Deus, imensurável. E ele vai trabalhar esse tema aí. Terceiro ponto, né? O terceiro capítulo, então, é lírios que apodrecem. De uma forma bem rápida, assim, vou tentar dizer o que ele, né? Qual é o tema. Ele vai falar assim, na cultura. Quanto mais você busca ser uma pessoa culta, quanto mais você ler para se encher de conhecimento e de tudo, e de filosofias e de tudo que você lê, você consome tudo aquilo.
para você dizer que tem, para você mostrar que é superior aos outros. Quanto mais você busca ser uma pessoa culta, mais distante você está da própria cultura, mais distante você está de ser uma pessoa culta. Por que isso? Porque você perde a viagem, né? Porque quando você utiliza, né, a cultura ou a sabedoria como um meio, como um fim, na verdade, e não um meio, né? Você acaba se distanciando, você acaba perdendo a viagem. Você vai entender o que eu quero dizer, porque depois ele vai fazer uma analogia com o cristianismo. E ele vai dizer que quanto mais você é uma pessoa religiosa, né, se diz uma pessoa cristã, quanto mais você for uma pessoa religiosa, mais distante você vai estar, né, da verdadeira religião. O que ele quer dizer com isso? Porque quanto mais você... na segunda-feira eu distribuo, eu faço sopa e distribuo sopa para os carentes. Na terça eu participo do bazar. Na quarta eu vou visitar hospitais e não sei o que. Na quinta eu vou no orfanato. Na sexta eu vou não sei onde. E eu faço 1000 coisas para a obra de Deus, porque eu sou boa e isso me faz bem. Eu não estou falando que isso é ruim, né? Ele deixa isso aqui bem claro. Isso né? A obra é fruto de um coração rendido a Deus, com certeza. Mas o que ele quer dizer? Quando você faz isso no automático, quanto mais você quer fazer, né? Vai lá, distribui a sopa, né? Você chega com aquela sensação de fiz a minha parte para Deus, trabalhei, né? Né? Estou de bem com Deus, sou uma alma boa, sou caridosa e, né, estou de bem com Deus. E não é assim, porque quanto mais você faz essas coisas, você se afasta, né, do cristianismo, porque você perde a viagem. Porque não é esse o propósito, não é ser uma pessoa boa, não é estar de bem com Deus, não é... Entende? Você perde a viagem, você perde a verdadeira essência do cristianismo, que é estar ali de corpo e alma, ajudar a abençoar as pessoas, ver essas pessoas crescendo, ver essas pessoas chegando a Deus. Não quando você faz esse tipo de obra, deve ser com esse coração, com esse intuito. E é isso que ele vai discorrer nesse tema, que é muito, muito interessante também. E aí ele vai dizer justamente isso, né? Lírios que apodrecem, que é justamente o tema, né? Lírios que apodrecem são mais fedidos do que ervas daninhas. Ou seja, não é uma coisa muito bonita, muito bela por fora, não é? Para Deus não é nada, fede, não é tipo assim, né? Não é nada. Então, não é a obra, não é aquilo que você faz, né? Não perca a viagem. Essas coisas são importantes, mas no meio do caminho você pode perder a viagem, você pode perder a essência da coisa. E é por aí ele vai discorrendo sobre esse tema também, que eu achei muito, muito, muito legal. No quarto, ele vai falar sobre Mal Danado Propõe um Brinde, que é o final, inclusive, né? Do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Então, eu vou pular isso aí, porque também não tem muito a ver com a coisa aqui. Aí no capítulo 5, que vai ser boa obra e boas obras, né? Ou seja, não basta você fazer coisas boas, você tem que fazer as coisas boas direito. Ou você faz direito, ou não faz. Sua motivação deve ser correta, mas deve ser feita com capricho, destreza e não de qualquer forma. Né? Aquilo que você faz, você deve buscar se empenhar, crescer cada vez mais, estudar sim, para fazer algo bom para Deus. Por exemplo, se você vai cantar no coral, cante, obviamente, mas cante com perfeição, de alma, de espírito, ou seja, que aquele seu louvor naquele momento seja fruto de uma preparação anterior, espiritual, inclusive, e técnica. Eu vou me preparar, eu vou preparar a música, eu vou ensaiar em casa, ou seja, para oferecer o melhor. É claro que Deus não vai, né, não vai olhar assim,
Deus não olha a voz da pessoa, se a pessoa canta bem ou não. O que importa é o coração, de verdade, o que importa é o coração. Mas se eu sei que eu posso fazer melhor e não fizer, aí é que tá, né? Se eu sei que na minha casa, se isso é o melhor que eu posso oferecer, então eu ofereço o melhor que eu tenho a oferecer. Mas se eu posso, através de exercícios, de técnicas, de estudos, se eu posso fazer melhor e não faço, né, é isso que ele quer dizer. Isso é uma coisa, né, errada, isso é fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Não é só porque é para Deus que você vai fazer de qualquer maneira, você vai fazer, ou melhor, justamente porque é para Deus, você vai dar o seu melhor, sim, né? Tanto no seu coração, mas também vai buscar a perfeição daquilo que você vai fazer. Ou então não faça, né? Essa é a questão. E depois nós vamos ter o capítulo 6, religião e foguetes. Essa aqui é interessante, porque é muito doida essa aqui. Porque o que ele vai falar aqui basicamente ele vai parar para pensar, será que existe vida em outros planetas e tudo mais? Não é que ele acredite nisso, não é que ele esteja pregando isso, mas o que ele vai dizer aqui, que o homem é caído, ok? O homem caiu, o homem é depravado, o homem se destrói, o homem é o único ser que se destrói a natureza, até porque Lewis, ele viveu os horrores da guerra, então ele sabe o que é a loucura humana por bobagem, por poder de se autodestruir e destruir a natureza, destruir os animais. Ele vai falar disso aqui, da importância de se cuidar dos animais. Poucas pessoas, poucos autores, né, eu vejo falando disso, né, da responsabilidade que o homem tem para com aquilo que Deus nos deu, os animais e tudo. E é muito interessante a forma que ele aborda, né? Os animais são, assim, uma responsabilidade que Deus nos deu e nós temos negligenciado a isso, né? Os animais, temos maltratado o nosso semelhante e por poder e tudo mais. Vai ser uma abordagem parecida com aquele trecho do Carl Sagan, né? Um pálido ponto azul, onde ele vai falar que diante da imensidão do planeta, a Terra é só um pontinho, e quanto mais você se distancia, tudo se torna pequeno. Guerras, parece coisa tão idiota, tão besta, para quê? Homens se matam por nada, por um pó, né? Somos um pó. Então ele vai fazer uma abordagem semelhante, não é? A esse trecho aí do Carl Sagan. Então ele vai dizer isso, que o quanto o ser humano é burro, porque se mata por nada, se prende a coisas tão bestas e se autodestrói. E se houvesse animais em outros mundos, né? Racionais ou não, o que nós faríamos? Se a gente pudesse ir para outro lugar, o que será que aconteceria? Será que a gente não destruiria também? Não mataria também? Né? O quanto o ser humano é destruidor. Mas é isso, não é para mostrar a pequenez do homem, né? O quanto o homem sabe, pensa que é grande coisa, mas não é nada, não é nada. Como tem pessoas que se acham deuses, governantes que se acham deuses e donos do mundo e donos da vida das outras pessoas, mas não são nada, absolutamente nada. São pequenos, são maus, vazios, corrompidos. Somos todos humanos decaídos realmente. Então, é muito interessante a abordagem que ele faz nesse sentido. Dando como exemplo essa questão de vida em outros planetas. Eu achei legal, né? Aliás, né, para o tempo em que foi escrito, né, tanto tempo atrás, alguém falar assim dessa forma, abordar assim, dando exemplo tão inusitado, né, eu achei interessante. E o último capítulo, que é muito interessante também, que é o 7º capítulo, é A Última Noite do Mundo, que é o tema mesmo aqui do livro, né? E eu achei interessante, porque ele vai tratar essa questão da volta de Jesus. E por que Jesus está demorando? Será que ele vem? Por que ele demora? Será que ele está realmente demorando? Ou será que isso é só uma impressão nossa? Para nós ele está demorando. É isso que ele vai trabalhar aqui nessa questão, ele vai discorrer isso, né? Vai colocar tudo numa linha do tempo. Que, na verdade, Jesus não está demorando, Jesus está no tempo certo dele. Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Então ele vai colocar assim como se fosse, sabe aquele filme,
um programa que tinha antigamente chamado Você Decide. E tinha assim, né? Tinha uma história, o protagonista lá, tal, naquela história, e no final o público decidia, porque tinha dois finais alternativos. E aí o público escolhia qual final que seria exibido. Mas o que eu quero dizer com isso? Imagine o protagonista nessa linha do tempo, imagine a pessoa nessa história, o protagonista nessa história, até determinado ponto. Ele está lá caminhando naquela história. Tudo o que aconteceu já foi. Tudo que vai acontecer também já foi. Porque tudo está gravado, tudo ali já está gravado. Imagine só, na fita, eu estou assistindo aquela fita, toda a história daquela fita já está gravada. Vamos supor que eu esteja no meio do filme, mas tudo aquilo já está gravado e tudo aquilo que eu ainda vou ver já está gravado também. Então aqueles dois finais, não importa qual seja, já está gravado, né? Já está ali na linha do tempo, né? Já está ali separado. Ou seja, Deus sabe aquilo que Ele vai fazer. É mais ou menos isso. É como se a gente estivesse em uma história, não é? E nessa história, tudo aquilo que nós vamos viver, tudo aquilo que ainda vai ser, é que nós, como protagonistas, estamos aqui nesse momento da nossa história. Mas tudo o que vier a acontecer também já aconteceu, também já passou, também já foi. É como se fosse um filme inteiro gravado numa fita, não é? É uma analogia mais ou menos assim, mas é mais ou menos isso que ele quer dizer, né? Que aquilo que ainda vai ser, na verdade, já foi. Porque Deus tem todas as coisas sobre o seu controle, e o tempo e o espaço é tudo na visão de Deus, não é? É uma visão bem diferente da nossa, né? Então nós estamos aqui vivendo hoje achando que Jesus está demorando, mas não é bem assim. E aí ele vai trabalhar essa questão aí da volta de Jesus, quando será, e essa coisa toda. Mas é muito interessante quando a gente tem essa perspectiva aí de saber que Deus tem um tempo certo, Deus tem um tempo dele, está no tempo dele, mas nós estamos no nosso tempo. O que nós podemos fazer é esperar a cada dia e estar prontos para o dia em que realmente o Senhor voltar, não é? Então é isso, espero que vocês tenham gostado de A Última Noite do Mundo, de C.S. Lewis, e até a próxima.